Bom dia a todos meus alunos. Gostaria de agradecer vocês que continuam fazendo as atividades, que continuam participando com a gente no aplicativo ou no WhatsApp, de uma forma ou de outra, tentando fazer as atividades. E hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Tá? Hoje eu vou tirar esse tempo para a gente corrigir a última atividade que foi passada para vocês fazer, que é a atividade do capítulo 10 do livro, onde falava, né, sobre as águas. Então eu tenho aqui para vocês já um resumo já dessa resposta, né, para vocês verem como que seria o correto essa resposta. Então, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma autocorreção. O que é isso? Que cada um, a partir dessa resposta que eu vou passar, possa estar corrigindo a sua atividade. E se estiver muito diferente, você, né, apagar o que você escreveu e fazer novamente no caderno para ficar com a coisa certa. Não precisa estar igualzinho. Se você acha que está parecido, que dá o mesmo sentido, mas faltou só uma palavra ou outra, mas que não interferiu, não tem problema. Então, vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aí do capítulo 10, se não me deu como resposta, se não me falha a memória, acho que é a página 130, diz o seguinte: como o relevo influencia na hidrografia? E como a hidrografia influencia o relevo? Ou seja, né, tanto a hidrografia, que é a parte de água, influencia o relevo, quanto o relevo influencia também na hidrografia do local. E diz o seguinte, olha qual seria a resposta correta. Vou passar o cursor aqui, ó. O relevo influencia a hidrografia à medida que dita o sentido do curso dos rios e a forma das bacias e regiões hidrográficas. Ou seja, geralmente é o relevo que vai determinar para onde vai correr uma água, que ela vai sempre nascer no lugar alto e vai para a parte mais baixa. Já a hidrografia influencia o relevo pela capacidade erosiva dos cursos de água. Então, ou seja, onde a água vai passando, ela vai causando erosão, levando sedimentação, ela vai modificando ao longo dos anos aquele local. Certo? Então, é isso aí. A hidrografia e o relevo, eles sempre um colabora, né, para influenciar o outro. A número 2. Os rios têm diversas utilidades, como a água do rio contribui A, para a sua casa, B, para a agricultura, C, para a geração de energia. Nós já tivemos até passando essa atividade anteriormente. Tá? Então, aqui são respostas que poderiam ser pessoais, tá? Mas aqui eu vou dar um caminho, pode ser, ó, a água proveniente dos rios é utilizada para hidratação, a higiene e o preparo dos alimentos, entre outros. Ou seja, para o nosso dia a dia, né? Para lavar um carro, passar pano numa casa, para tomar banho, fazer comida, lavar roupas, né? Então, esse é o sentido da letra A. Na agricultura, a água é utilizada para irrigação de áreas de cultivo, né? Eu já falei na aula passada. Chegando aí em Boa Ventura, você tem do lado direito tem o pessoal que irriga de vez em quando ali, parece que sendo um negócio de capim. Na hidrelétrica, ela é represada e aproveitada para movimentar as turbinas, gerando energia. Qual energia é essa? A nossa energia, a energia hidrelétrica, a energia que nós utilizamos na nossa casa, tá certo? Bom, a questão 3, ela diz o seguinte: leia com atenção os textos 1 e 2 e a seguir responda no seu caderno. O texto 1 diz o seguinte, o texto 1 está no meu cursor aqui, estou marcando aqui para você, vou passar em cima do texto 1, agora eu vou ler. A maior vantagem das usinas hidrelétricas é a transformação limpa dos recursos energéticos natural. Não há resíduos poluentes e há baixo custo de geração de energia. Além da geração de energia elétrica, o aproveitamento hidrelétrico proporciona usos tais como irrigação, navegação e amortecimento das cheias. Então, aqui está falando uma das vantagens, né, de você utilizar a água para obter energia. O texto 2 fala o seguinte, olha só, o texto 2 está aqui. Usinas hidrelétricas geram com todo empreendimento algum tipo de impacto ambiental, como o alagamento das áreas vizinhas, produtivas ou florestas, aumento do nível dos rios e modificação da fauna e flora da região. Como as hidrelétricas quase sempre se situam afastadas dos centros de consumo, também devem ser considerados impactos adicionais, relativos a construções de longas linhas de transmissão e perda de energia. Olha só, esse texto, ele traz uma dualidade para a gente. O que é dualidade, né? Duas visões diferentes. Uma que fala das vantagens dele, outra que fala da desvantagem, né? Uma das desvantagens é que, geralmente, quando você vai construir uma usina hidrelétrica, você tem que alagar uma região muito grande e tirar dali os moradores. Ali você vai modificar a fauna, você vai modificar a flora, né? Então, não é tão limpa e tão sem impacto ambiental, como diz o texto 1. Aqui diz o seguinte, ó, sobre as perguntas, ó. Quais são os pontos positivos e negativos da construção de usina hidrelétrica? A resposta dessa questão número 1
tem assim, ó, a produção de energia elétrica é renovável, não gera resíduos poluentes e tem baixo custo. São os pontos positivos, né, que nós temos dentro dessa formação desse tipo de energia. Os impactos ambientais causados decorrente da área, alagamento de barragem, perda de energia e percurso do sistema necessário, construção dos meios de transmissão por negativo. Ou seja, ó, eu tenho a produção elétrica renovável, que não deixa resíduo poluente, né? Já os alagamentos e a perda de energia, de onde sai até chegar na nossa casa, são os pontos negativos. E a B, na sua opinião, aí é pessoal, né? Mas é lógico que você vai escrever uma coisa pessoal dentro do nosso texto, né? Na sua opinião, um ideia pode ser mais benefícios ou mais problemas? Isso vai depender muito de onde você mora, do tipo de energia que você utiliza, né? Então, é muito pessoal. Bom, agora nós vamos falar sobre a questão número 4, né? Você pode abrir seu livro aí e olhar a questão número 4, diz o seguinte: observe as figuras e responda por que são construídas eclusas, né? Então, a resposta é isso aqui, ó. Eclusas são construídas para permitir a passagem de embarcação em curso de água, que apresente desnível, como uma barragem e queda de água. Olha só, eclusas, na verdade, é quando você tem um nível de água muito diferente do outro, você tem que igualar para passar uma embarcação de um lado para o outro. Ou, se nós pegarmos uma das eclusas mais conhecidas, vocês podem estudar, pesquisem aí, um chamado Canal do Panamá. Digamos que essa aí é a eclusa mais famosa, mais conhecida, a obra de engenharia absolutamente fantástica, né? É que onde você constrói uma eclusa para ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, passando por dentro de um país, né? De um canal chamado Canal do Panamá. Dá uma olhadinha, pesquisa sobre o Canal do Panamá, que você vai entender direitinho o que é a eclusa e você vai também visualizar sobre isso, certinho? Bom, dando continuidade, agora nós vamos falar da questão número 5, né, que vai falar sobre os recursos hídricos e traz um texto para a gente ler e tem que ler com bastante calma, bastante atenção para poder entender qual é a mensagem desse texto, pois as respostas vão estar baseadas nesse texto. O texto diz o seguinte, só é o cursor comigo aqui. Entre 2015 e 2016, a população do estado de São Paulo enfrentou racionamento hídrico, em decorrência da drástica diminuição dos níveis de reservatório de água potável que abastece a cidade. Leia o fragmento de entrevista abaixo para compreender melhor o problema. Então, vamos entender o problema. A água não é um recurso finito. Pelo contrário, trata-se do recurso mais abundante do planeta. Lembra Antônio Bittar Venturi. O senhor afirma que não é possível falar em fim da água. Mesmo se considerarmos apenas reservas de água doce, não estamos em uma situação preocupante. A água não é um recurso finito. Pelo contrário, trata-se de recurso mais abundante do planeta. Luiz Antônio Bittar Venturi, do Departamento de Geografia. Enquanto a Terra girar, o Sol brilhar, a lei da gravidade estiver vigorando, as recargas de água do nosso continente estão asseguradas. Não há como interromper o ciclo hidrológico. E o que existe de água doce disponível na superfície e no subsolo é mais do que a capacidade humana de utilizá-la. Na visão, então, o que provocou a crise? Ocorreram de dois problemas, ambos de caráter gerencial. Poluiu-se os recursos hídricos disponíveis e não se desenvolveu capacidade técnica para despoluir numa velocidade suficiente para atender a demanda. Olha só, esse breve texto, antes de a gente entrar nas perguntas, né, esse geógrafo, o que ele fala para a gente? Que a água era de um recurso finito, ou seja, ela não acaba, né? Não vai acabar nunca, porque ela não é um recurso finito, ela é infinito, a água toda vai sempre existir. Está lembrado da atividade do ciclo da água? Chove, vem o calor, evapora, transforma no chove. Ele diz que a água nunca vai acabar, mas nós estamos passando por dois problemas gerenciais que está complicando a vida do nosso planeta, complicando a vida relacionada à água. Primeiro, o grande problema que nós temos aqui, qual que é? Poluição. Polui-se a água numa velocidade muito grande e nós não desenvolvemos capacidade de despoluir na mesma velocidade. Esses são os dois problemas apontados no texto. Então, ele fala aqui, por que o geólogo afirma que a água não é um recurso finito? Ele não é, tá? Ou seja, ele é infinito. Porque ele fala que ele fala isso. A outra questão, por que ele fala
E a Cogeol que levou a escassez de água em São Paulo. Então, vocês vão marcar como resposta para mim esse aqui, ó. Primeiro, aí pergunta, por que o geógrafo afirma que a água não é um recurso finito? Porque não há como interromper o ciclo da água. As recargas de água nos continentes estarão asseguradas enquanto o processo da Terra ocorre naturalmente. O que é o processo da Terra? Né? Questão da rotação, translação, o Sol nascendo. Quando a Terra estiver passando todas as fases normais, isso vai acontecer. Então, por que, na verdade, o geógrafo levou a escassez de água da cidade de São Paulo? É muito simples aqui, ó. 2 problemas, ambos de caráter gerencial, ou seja, para mim gerenciar. É a questão da poluição e de eu não conseguir despoluir na mesma velocidade. Tá? C, com base na experiência de edificação de São Paulo, qual a conclusão possível chegar sobre a disponibilidade hídrica e a portabilidade da água? Olha, a escassez de água doce pode ocorrer devido à falta de investimentos, né? Se você não tem investimento para despoluir a água, é muito simples. Pega o rio, por exemplo. Olha a água do rio Muré que passa perto de vocês. Quantidade de água que não passa nesse rio. Imagina se nós tivéssemos investido em, né, maquinário para despoluir essa água. Então, se a água faltar, não é porque não tem água, é porque nós poluímos ela e nós não conseguimos, né, capacidade técnica para despoluí-la na mesma velocidade que precisa, certo? Então, eu vou mandar o texto para vocês dão uma olhadinha. 6. A questão é 6. Observe o gráfico e indica a atividade econômica que mais capta água doce no mundo. Ó, de acordo com o gráfico que vai estar na parte de vocês aí, vocês vão ver que são atividades agrícolas. Lembrando que quando a gente fala de atividade agrícola, né, existe, que nós chamamos aí, dessas empresas muito grandes que tem milhares e milhares de hectares de plantação. Nós não estamos falando da pessoa que tem uma horta, né, na casa dele, não. Nós estamos falando de atividade agrícola empreendedoras, né? Ou seja, o mundo agrícola industrial, aquela agricultura, né, voltada para exportação. Tá? Não é a pessoa na roça que tem uma hortinha, que fala água, hortinha que gasta água. Então, aqui, o texto mostra para a gente que a atividade agrícola que mais gasta, nesse gráfico, ela consome sozinha em torno de 70%, certo? A questão no C diz assim, em determinado lugar no Brasil, a água é um dos principais agentes externos, cuja força é capaz de modelar, nós voltamos lá atrás, na questão da hidrografia e do relevo, capaz de modelar diversas formas de relevo, presente na superfície terrestre. Base nos termos apresentados no quadro abaixo, elabora um pequeno texto explicando a relação entre a hidrografia e a superfície terrestre. Você tem que utilizar essas palavrinhas que estão no livro, ó. Rede fluvial, nascente, foz, rio principal, afluente, erosão, superfície terrestre, bacia hidrográfica. Então, você vai elaborar um pequeno texto utilizando essas palavras para explicar a questão, né, dos agentes que modelam relevo. Aqui está uma sugestão de texto para vocês, ó, que você vai encontrar com todas essas palavras dentro do texto. Aqui, ó, a bacia hidrográfica é composta de uma rede fluvial e sua área drenada ao longo do percurso, desde a nascente até a foz. O rio principal e seus afluentes provocam erosão no terreno. Com a fragmentação das rochas pela força da água, o material desgastado é transportado e depositado em outros locais, modelando assim a superfície terrestre. Olha só, vai estar formando uma rocha sedimentar. Você transporta sedimento de um local para outro. Lembrando que isso é um processo que leva milhões e milhões de anos, tá? Pensa você que não vai ter uma pedra num rio lá que você vai ver aquilo modificar, não. Você só vai ver modificar se o homem for lá explodir ela. A próprio tempo não dá conta disso, não. Então, quando a gente fala de modificação do relevo relacionado a essas pequenas coisas, leva milhões de anos. É lógico que existem casos de catástrofe, né? Quando o morro desaba com um monte de casa, quando há uma destruição da barragem, igual aconteceu em Mariana, aí instantaneamente modifica o local, tá? Mas na maior parte das vezes, essa modelação, ela vem muito ao longo do tempo, certinho? Então é isso. Vou mandar para vocês também, vocês dão uma olhadinha, estou explicando para a gente tentar, né, ver uma melhor forma de vocês entenderem isso. Vamos para o número 8. Lembrando que eu não tenho os gráficos aqui, mas no seu livro tem o gráfico, tá certo? O gráfico... Opa, passei aqui do ponto, vamos voltar aqui, deixa eu voltar para vocês verem direitinho. Opa, achei. O gráfico da página seguinte demonstra a quantidade de pessoas sem acesso às fontes de água potável em diversas regiões do mundo.
ao longo das últimas décadas. Observe os dados do gráfico, observe os dados do gráfico e indique a afirmação verdadeira. Em seguida, reescreva as informações incorretas, corrigindo o erro em cada uma delas. Olha só, você tem que, ao analisar os dados globais, o número de pessoas sem acesso à fonte de água aumentou, né? Ao analisar os dados globais, o número de pessoas sem acesso às fontes de água potável aumentou de 1990 a 2015. Ou seja, será que com todo o avanço da tecnologia, as pessoas vão ter menos acesso às fontes de água? Eu acho bem difícil. A Europa, a Ásia, são regiões que apresentam aumento no número de pessoas sem acesso à água potável. Gente, duvido, né? Pensa bem, a Europa, um país extremamente desenvolvido, Ásia Central, né, que seria uma região da Ásia ali, apresenta aumento no número de pessoas sem acesso à fonte de água? Eu acho bem difícil. Embora o número de pessoas sem acesso às fontes de água potável venha diminuindo no leste asiático e no Pacífico, em 2015 a quantidade ainda era bastante grande, né? Isso aqui pode ser verdadeiro, tá? Então, a letra B é incorreta. A África subsaariana é a única região que apresentou aumento do número de pessoas sem acesso à água. Ó, só a África subsaariana. Ou seja, a parte de baixo do continente africano. Lá no 9º ano vocês vão estudar isso. No 8º ano, desculpa. Regionalização da África. África do Norte e África subsaariana. Tá? Abaixo do deserto do Saara. Por isso, subsaariano. Somente ali é que nós tivemos uma quantidade de pessoas que diminuíram o acesso à fonte de água. Mas por quê? Porque nós estamos falando de uma região extremamente pobre do país. Talvez seja muito mais por falta de recursos financeiros do que recursos naturais. Certo? Vamos para, eu acho que é a última questão. Deixa eu verificar aqui. Isso mesmo. É a última questão. Fala sobre a bacia de São Francisco, né? Essa bacia importantíssima aqui, que nasce aqui em Minas Gerais, com o Rio São Francisco, na Serra da Canastra, né? Percorre o país, num assim, ó, ou ao contrário, ele nasce e cai em Minas Gerais e dá uma subidinha, né, para desaguar lá no Nordeste. A bacia de São Francisco é uma das maiores bacias do Brasil. O rio principal, conhecido popularmente pelo nome de Velho Chico, atravessa o estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Observe o mapa ao lado e responda as questões. Vocês têm um mapazinho aí, eu não tenho ele aqui não. Então, dá uma olhadinha no mapa. De acordo com as imagens, quais são as principais fontes de utilização da água do São Francisco? Não precisa de eu ver nenhuma imagem, né? A água de uma bacia, geralmente, ela é utilizada para irrigação, navegação e usinas hidrelétricas. Principalmente se for, né, constrói-se barragem. Então, com certeza, vai ser dentro disso a resposta disso, tá? Nós temos no Nordeste de região que faz irrigação de frutas, região muito quente, e virou região frutífera graças à irrigação, né? Cite outras fontes de utilização dos recursos hídricos, além daquelas mencionadas nas questões anteriores. Já não vamos chegar lá. Você já observou de que forma os rios e córregos no local que você vive são utilizados? Conte para os colegas. Isso aqui é pessoal, né? Porque essa é uma pergunta genérica, que ela é feita do país todo, e eu não sei, nem eu acho que Boaventura nem Rio tem o córrego da Chica, né? Mas aquilo lá é um sujeiro que só. Então, isso aqui para vocês, eu acredito que nem daria certo, a não ser quem conhece o Rio Muriaé, que passa em Itaúba. Tirando disso, eu acho que isso aqui vai ficar em branco para vocês. Vamos lá, então. Vamos para as respostas, para a gente ver. Ó, resposta. Vamos aqui onde está marcado em vermelho agora, então, para vocês verem a resposta. A bacia de São Francisco é utilizada predominantemente para navegação, para produção de energia elétrica, construção de barragens ao longo do seu eixo principal, tá? Então, nós temos essas aqui, ó. Duas coisas, né? Para navegação e produção de energia elétrica, né? Você tem lá barcos que carregam pessoas, né? Mas é lógico que embaixo que pede também que a gente dê outras formas de recursos, tá? Os recursos podem ser utilizados para pescas, né? A gente enjoa de ver isso em televisão, atividade agrícola, industrial, turismo, esporte. Então, existe um caminhão de coisas que você pode fazer no Rio São Francisco. Lembrando que a gente fala do Rio São Francisco, gente, não é um rio estreito, não, é um rio imenso. É muito grande a extensão desse rio. Tá? Tanto o comprimento da nascente até onde deságua, quanto você chega na parte nordeste, a largura desse rio. Não é um rio que você vai mergulhar e conseguir atravessar a nado, não. Tamanho é a largura desse rio. Então, gente, é isso aí.
tá? Eu vou parando por aqui, estou mandando para vocês as respostas já para vocês verem ela também escrita, mas eu gostaria que cada um de vocês assistisse esse vídeo pelo menos 2 vezes, para você entender direitinho o que se trata, a importância da água, a importância do relevo, a importância da hidrografia, né? Para que quando você chegar lá na frente, eu der uma prova, você poder tirar 10 nessa prova e eu mandar para você parabéns, parabéns, você acertou tudo, parabéns, você acertou tudo. Se não acertar, não tem problema, mas eu gostaria que você, se você errar, depois, quando for codificar, nossa senhora, realmente, um dia eu vi ele falar nesse vídeo e eu acabei esquecendo. Tenham um bom dia, todos vocês, um bom almoço, se puder, fique em casa e sempre com Deus. Um abraço a todos vocês e até a próxima.